Seguindo então, gente, o que seria a reforma protestante? A reforma protestante não foi apenas, como eu disse, uma reforma de cunho religiosa, mas também política e dentro de um processo de transição no mundo. Porque a reforma protestante também é reflexo do Renascimento, melhor dizendo. E nesse período do Renascimento, as pessoas estão mais tendenciosas a questionar mais, a não aceitar as coisas do jeito que se colocavam, e aí vamos ter novos pensadores, e esse renascimento vai ter no contexto científico, no contextos diversos da própria sociedade da época. Então, ela foi algo de cunho religioso, mas também nos mostra a insatisfação dos próprios reis no aspecto político, porque eles não estavam tendo autonomia. Nós temos reis agora que estão buscando mais independência, estão buscando mais formas de ampliar seu reinado. Nós temos uma burguesia que está totalmente incomodada com a Igreja Católica, porque a burguesia, que são os responsáveis pelo comércio, a burguesia é responsável por movimentar a questão financeira, e agora essa questão financeira está mudando, porque se nós temos uma Idade Média, onde a moeda, a troca era algo muito mais presente, nós estamos agora mudando para um período mais capitalista, dentro do próprio Renascimento. Então a burguesia, ela quer ganhar, ela quer ter lucro, porque o que faz o enriquecimento é o lucro. A Igreja Católica era contra o lucro, então agora a burguesia vai também bater de frente com a própria igreja, porque a igreja condenava a acumulação de riquezas, enquanto ela acumulava riquezas, ela condenava essa acumulação de riqueza pelas empresas. E a burguesia, então, quer ganhar mais, quer ter lucro. Então, a burguesia é uma classe social muito importante, porque ela bancava muita coisa, inclusive bancou muitos dos reformadores no período que eles estavam perseguidos. O próprio Martinho Lutero, ele teve que ser sequestrado, entre aspas, para poder ser livre da morte. E quem bancou o Martinho Lutero, quem estava ali, foi o próprio rei, né, Frederico, lá na Alemanha. Enfim, então a burguesia quer uma autonomia no comércio. Os próprios reis, o rei Carlos da época, por exemplo, e outros, queriam a independência do Estado em relação à igreja, porque a igreja determinava muitas coisas dentro do próprio Estado. Então, agora, na formação do que nós conhecemos de Estados nacionais, os reis querem se livrar dessa intromissão exacerbada da igreja nos negócios do reino, nos negócios do rei. Nós temos agora também o Renascimento, que é a releitura dos textos sagrados, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E, como eu disse lá no início da aula de hoje, a comparação começa a acontecer. O que a igreja está ensinando verdadeiramente está de acordo com o que Cristo ensinava, com o que os apóstolos ensinavam. Eu até disse também no início da aula sobre as ideias de Agostinho, a qual influenciou a Lutero, uma delas a salvação pela fé, a justificação pela fé. Então, as ideias humanistas que estavam agora bombardeando o mundo dentro dessa época, entra dentro do contexto da igreja, e nós temos agora pessoas muito mais muito mais racionais em pensar em alguns aspectos da própria fé, e isso tudo gera uma grande crise na própria Igreja Católica, perdendo adeptos, perdendo riqueza, perdendo controle dentro de impérios. Ela já não tinha mais a autoridade que ela tinha dentro das decisões dos próprios reis. Então agora a própria igreja, que viveu tempos desse período apegada a bens materiais, ela começa a perder esses bens materiais. Ela que tinha práticas abusivas no aspecto do comércio, no aspecto político, ela vai perdendo essa imposição e a igreja vai começando a entrar em colapso. A Igreja Católica vai começando a perder muito com isso, e agora a Igreja Protestante começa a avançar. O colapso, na medida que a Igreja Católica vai começando a entrar em certo colapso, o protestantismo vai avançando e alcançando terreno em toda a Europa. E com isso, nós temos todo esse processo, desde a Alemanha, com Martinho Lutero, sendo o grande influenciador da Reforma Protestante, sendo influenciado por Agostinho,
e automaticamente influenciando Calvino, influenciando Zwinglio, influenciando tantos outros reformadores. Então, lá em 1517, como nós já conhecemos, ele publica suas 95 teses, atacando a indulgência, atacando o predomínio papal, a forma como que o papado era instituído. Ele rejeita a hierarquia religiosa, a começar do próprio papado. Ele combate o celibato a ponto dele se casar, né, com uma freira que estava fugindo também do próprio convento. Ele também confronta o uso do latim dentro dos próprios cultos, porque na Alemanha, por exemplo, na própria Alemanha, onde ele estava sendo ali um monge, a celebração das missas era feita em latim. Imagina você, que não entende nada de latim, assistindo uma missa em latim. Ele fala como as pessoas vão ser edificadas se a própria missa que é feita para eles é em outra língua. Ele confronta isso, ele vai confrontar também os sacramentos, ele vai entender que o sacramento é apenas dois, a Eucaristia, que é a Santa Ceia, e o batismo. Enfim, ele vai trazer toda essa discussão, ele vai mostrar essa discussão e vai escrever muitos livros acerca disso. Então vai surgir, como eu disse, outros reformadores que se inspiram em Lutero, como o calvinismo e como o próprio anglicanismo, que vai se destacando. Lutero vai promover, então, através da reforma protestante, uma crise na Igreja Católica, no que vai gerar agora a contra-reforma. O que seria essa contra-reforma? Seria agora a Igreja repensando, a Igreja Católica, repensando o jeito de ser igreja. E a partir dessa contra-reforma, no século XVI, a Igreja vai instituir alguns princípios, tendo essa reunião lá no Concílio de Trento, né? E a partir do momento que o Papa Paulo III institui, eles vão determinar alguns pontos. Primeiro, o retorno da Inquisição, que tinha sido abolida, não sei se vocês lembram, na aula passada falamos um pouco dessa abolição, e agora ela volta com força, porque a Inquisição é a ferramenta que a Igreja vai usar para poder abortar o crescimento do protestantismo. Então, qualquer pessoa que estivesse portando livros oriundos dos reformadores, como o próprio Martinho Lutero escreveu inúmeros livros, o próprio João Calvino escreveu inúmeros livros, e então esses livros eram considerados livros proibidos pela própria Igreja. Então existe uma lista de livros. Então, o cristão, ou a pessoa portadora desses livros, ou que havia se declarado um protestante, ia ser condenado por excomunhão e, consecutivamente, a Inquisição, que era a morte, sendo queimado vivo pela própria Igreja Católica. A Igreja Católica matou muita gente. Inclusive, eu não me lembro agora a referência, mas eu já li em que a Igreja Católica, no período da Reforma, nesse período com a Inquisição, matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Imagina aí, muita gente. Mais de 5 mil na Guerra dos Huguenotes, mais de 100 mil protestantes foram mortos pela própria Igreja, e perde-se a conta o número de mortos que a Igreja teve. E aí ele vai criar, então, um índice de livros, que é o livro de livros proibidos, que ao ser encontrado, esses livros também deviam ser queimados. E nós temos a Companhia de Jesus, que é essa rede missionária para ir aos povos recém-descobertos, como a própria América. A América tinha sido recém-encontrada, né, por Cristóvão Colombo, e também o próprio Brasil foi descoberto por Portugal, e essa Companhia de Jesus são os responsáveis por levar o catolicismo a essas nações, o que nós entendemos e já conhecemos aqui como o princípio da catequização de novos povos. Então, era levar o ensino da língua portuguesa e, consecutivamente, ainda, os ensinos católicos e os hábitos e costumes europeus a esses índios, que depois foram mortos, né? Eles primeiro usaram os índios e depois mataram muito deles. Então, conclui-se essa unidade 3 aqui sobre reforma protestante, queridos, falando que foram um conjunto de ações de caráter religioso, político, econômico e, por que não dizer, cultural, que entravam em conflito com os dogmas católicos
e devido a isso ocorreu-se a criação de outras religiões, como no caso do protestantismo e outras seitas que vai vir debaixo dessa linha do próprio protestantismo. Então temos como principais reformadores Martinho Lutero e João Calvino, sem falar John Knox, Zwingli e outros. Nós temos os lugares onde essa reforma protestante foi muito mais clara, que foi na Alemanha, com o próprio João Calvino, Suíça, França, Holanda, Escócia, Escandinávia e aí Holanda também foi um lugar, eu tenho citado aqui, muito importante na questão da reforma protestante. E o fato é que a Igreja Católica reconheceu seus erros, reconheceu que havia feito errado, mas mesmo com a Contra-Reforma não só foi um reconhecimento da Igreja dizendo erramos e vamos mudar. A Contra-Reforma foi mais no teor de que erramos e eles estão saindo, mas não vamos deixar sair ileso, não. Nós vamos persegui-los, nós vamos matá-los, nós vamos fazer com que esta revolução que esses homens estão promovendo possa se conter. Então, esses conflitos aí vai gerar muita morte, tanto de protestantes quanto dos próprios católicos, como nós falamos, os anabatistas tiveram muitos atos de crueldade também. Lembrando que pelo fato que cada um desses pensadores, gente, vai ter uma teologia, e essa teologia vai começar a ter, desde a sua raiz, a reforma protestante, as diferenças, os conflitos teológicos. Conflitos esses teológicos que vai vindo em cada cisão que acontece, em cada racha que vai acontecendo, em cada nova igreja que surge um conflito teológico. Nós temos no mundo hoje diversas denominações, e essas denominações só surgiram não por causa de multiplicação. A igreja ficou cheia, cresceu demais e agora vamos dar oportunidade para que ela se multiplique. Infelizmente, todas as denominações, ou posso dizer quase todas, que existem no mundo hoje, racha por conflitos teológicos ou conflitos políticos dentro da própria igreja, porque toda igreja tem um grupo político, ok? Os presbiterianos têm as suas eleições, os batistas, os metodistas têm as suas eleições de líderes, né? Então essas igrejas históricas, elas não têm um ícone, elas não têm um chefe, um dono da igreja. As igrejas históricas, geralmente, elas são formadas por assembleias, né? A assembleia, que é a principal, fugiu a palavra, a principal responsável pela manutenção da própria igreja. Por exemplo, os presbiterianos, nós temos o concílio, os concílios, e desses concílios é que saem as normas, as diretrizes para a igreja. Então não existe uma pessoa, não existe um bispo único. Embora dentro da própria batista ou dentro da própria metodista, que são ambas igrejas históricas, nós temos a figura do bispo que define, que escolhe para onde vai mandar um pastor, enfim. Mesmo essa figura do bispo, ela está sujeita ali também a uma figura da própria igreja, e não é como as igrejas neopentecostais, que têm um dono, como nós conhecemos, a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, essas igrejas, por serem históricas, desde a sua raiz histórica, vai ter seus conflitos teológicos, mas nenhum conflito desse teológico é conflito que interfere no aspecto de salvação. Pode-se ter conflitos em como pensar a salvação em alguns momentos, mas nada que implique na questão da salvação. É tanto que nós podemos nos considerar irmãos em Cristo nesse sentido. Coisa que vai ser difícil ver isso quando nós estudarmos em religiões, seitas e heresias, porque esses pontos que se divergem aí vai estar colidindo diretamente no aspecto da própria salvação. Então, concluímos aqui a unidade 3,